Boa noite a todos. Boa noite. Bom, Boa noite. pelo atraso, tive que dar aquele hard reset no computador, segurar o power por 30 segundos. Quantas pessoas que estamos aqui? Só conferindo. O computador está terminando de iniciar, por isso que eu estou com a câmera fechada ainda. — 22 pessoas. Ótimo. Vamos fazer um primeiro gelo. Quantos que já tiveram a primeira reunião? O que acharam? Já está agendado? Quem não fez? Quem não pôde participar? Ô, Vitor, ontem nós fizemos a primeira reunião aqui da Tribo 4. Foi bem legal, né? O pessoal engajado, já, né, começando a aquecer os motores. Eu acho que é um início de ainda o pessoal se conhecendo, né, o conteúdo, falando um pouco de método, mas foi muito bacana. Foi uma primeira reunião bem legal. Estou muito animado e muito feliz aí com o time que está na tribo. Legal, Fernando. E todo mundo da sua tribo conseguiu participar? Conseguiu, a galera conseguiu, né? A gente trocou um pouco de figurinha aí no final da semana, e aí acabamos confirmando a data, deu certo, todo mundo conseguiu participar, foi bem legal. Alguém mais tem alguma percepção do primeiro evento? Quer contar alguma novidade para a gente também? E, Vitor, a intenção dessas perguntas é de não ter um monólogo, sabe? Obrigado. Vitor, começamos segunda, fomos a primeira tribo 1, né, a começar as atividades. Era a data que eu tinha com mais liberdade aqui, então aproveitei para ter esse contato com todo mundo, animado aqui com a equipe, com a dedicação que todos já demonstraram. Nem todos conseguiram participar, acho que por isso que eu até fiz aquela gravação e entendi a colocação sua em relação às gravações e farei um questionamento ao começo de toda a reunião para ter a possibilidade de gravar e ficar de referência para todos. Acho que é uma oportunidade. Estou animado demais por aqui, viu? Eu gostei de assistir o conteúdo, é por isso que eu estou falando, assim, que eu acho que é uma oportunidade não só para um membro da sua tribo que não conseguiu assistir aquele evento, mas de ter um conhecimento cruzado entre tribos, né? A pessoa, eu quero entender o que está acontecendo, aí ela poder assistir a gravação. E eu gostei da sua ideia de ter a gravação no YouTube, mas numa playlist não listada, ou seja, ela fica acessível para a gente pelo portal ou pelo YouTube, mas sem estar aberto para o público. Acho que é uma boa forma também. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui, cara. Eu comecei a usar o Google Meet mais forte agora, né? Para onde vão as gravações? Porque a gente gravou a reunião de ontem, né? Para onde ela vai? Onde é que eu localizo para poder subir ali na pasta e compartilhar com todo mundo? Chega depois da reunião, chega um e-mail para você com o link da gravação. Acho que é o caminho mais fácil no seu Gmail. Mas na pasta Drive, no seu Drive tem uma pasta de gravação. Agora você me fala qual que é. Ela fica na raiz lá e tem uma pasta de gravação. Então, beleza, eu me acho aqui, pode deixar. Já deu uma luz. Bom, eu levantei a bola, mas ninguém me ensinou como fazer, né? Então, precisa ter o usuário pago, isso? Como é que vocês fizeram? Para gravar pelo Google, sim. Mas eu sei que tem muita gente que não tem conta paga que usa outros meios. Por isso que eu estava sugerindo assim, joga para a comunidade que alguém vai ter uma solução. Eu acho que tudo tem uma solução open source. Bom, comentando sobre a nossa tribo, também nem todo mundo conseguiu participar, né? Tiveram imprevistos, tal, imprevistos profissionais mesmo, né? Então, mas foi muito legal a conversa que a gente alinhou, assim, que uma coisa é o que eu tive a ideia, né? E outra coisa é o que eles esperam fazer, né? Então, foi muito legal o alinhamento, a gente conseguiu entender o que tem, vamos começar já a debulhar e assim, a gente já tem uma trilha legal aí para
para caminhar, assim, né? E, assim, é difícil porque, o Vitor, tu escolheu só cara cascudo, né, bicho? Então, o pessoal é muito bom, né, cara? Então, não fica fácil, né? Quando a gente tem gente boa trabalhando com a gente, fica muito fácil. Eu tô trocando aqui pro meu computador, finalmente consegui resolver o problema de câmera e vou responder sua pergunta. Sua pergunta não, seu comentário, né? Cara, é impressionante o poder do núcleo, não é meu, o poder do núcleo de estar atraindo pessoas boas. É vocês que estão atraindo. E assim, o papel meu e do Fabrício durante o processo seletivo foi só de validar a cultura. Basicamente, né, porque a pessoa às vezes pode ter um currículo extraordinário, mas culturalmente não é interessante para o núcleo. Ou não é o momento dela também, a pessoa está tão um compromisso de carreira pessoal, seja o que for, tão comprometido que assim, até quer, mas ela não pode. Então, não, calma aí, vem no segundo momento. Então, é vocês que eu tô tão impressionado quanto, tanto é que eu já vim falando nos bastidores e deixo bem aberto aqui que assim, eu prezo muito pelo projeto, pela sustentabilidade do projeto e até pelo poder de replicação dele. Então, meu grande trabalho nesse semestre agora é de deixar a documentação tudo muito bem documentada, uma jornada onde que a documentação não seja difícil para um gerente de projeto, para um líder de tribo, e por isso que eu gostei daquela pivotada da apresentação da reunião passada para a plataforma, porque eu acho que ela vai ser uma oportunidade de tirar a tração, de tirar a fricção entre a gestão e buscar um GP. Né? Assim, minha missão daqui para o final do ano é trazer uma pessoa que está à altura do que o núcleo está tornando. E deixar o legado, porque realmente o projeto está com a capacidade impressionante de trazer pessoas. E eu quero usufruir, né? Eu quero, às vezes, sair do cargo administrativo e também tá dentro de uma tribo de pesquisa colaborando e aprendendo. E é por isso que eu aproveito essas oportunidades, que nem a gravação do Ayala, porque eu deixo no momento que eu estou remoto, tem alguns momentos que eu estou mais em produção, que eu não estou em reunião, então eu deixo ali de lado e é uma oportunidade também de ver como é que é a interação. Eu até comentei com o Ayala, e eu acho que talvez é só um ponto interessante, assim, eu já recebi 2 gravações e algo que eu vi no semestre passado também. Eu acho que é só tomar cuidado com a agenda. Hoje, por coincidência, era um item que eu queria conversar e por coincidência eu entrei 2 minutos atrasados. Acho que 2, 5 minutos é normal para todo mundo, acontece. Mas tentar respeitar o horário que o líder de pesquisa está conseguindo da agenda dele. Porque é que nem você falou, Marcos. A gente trouxe pessoas formidáveis, está incluso, e tem pessoas que estão em fuso diferente, né? Então, respeitar o tempo que ele falou que ele podia, travar a agenda e fazer ficar produtivo, porque vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a dinâmica realmente ela fluir, né? Porque senão fica patinando, porque sempre, não, entrou 2 dias, uma pessoa não pôde, aí a pessoa vem e reintroduz o conhecimento, ou tem que fazer um outro quebra-gelo para poder trazer aquele relacionamento cultural. Grande Jefferson. Então, boa noite a todos. O Vitor, um pouquinho de cada coisa, né? É assim, começando essa questão da primeira reunião, eu não tive talvez a primeira reunião em grupo ainda, eu optei por uma outra abordagem que foi falar individualmente com cada um. Eu primeiro falei com cada um, então nós nos conhecemos e falamos um pouquinho da proposta, da tribo e tudo mais. E assim, eu fiquei, eu não tinha essa noção que você já tinha, porque quando você fala do alto nível das pessoas e tudo mais, você teve acesso, digamos assim, vamos supor, aos CVs, né, e tudo mais, e você tem essa visão mais geral do percurso e da trajetória de cada um. Eu, ingenuamente, não tinha, e fui falando com cada um, e fui vendo o currículo de cada um, e eu falei assim, bom, para quem conhece de futebol, acompanha um pouquinho de futebol, eu me vi na situação do Vanderlei Luxemburgo treinando os Galácticos. Tipo assim, a bola vai para a direita, tem o Beckham, a bola vai para o meio, tem o Ronaldo, a bola vai... Tipo assim, tá no meio, tem o Zidane, tipo...
mano, que isso, né? Ou então, para quem gosta de vôlei, é o Bernardinho, quer dizer, eu vou tentar só não atrapalhar o pessoal, porque, pelo amor de Deus, é incrível, assim, é surreal a categoria do pessoal, a experiência, a vivência e tudo mais. Então, tive o prazer de falar com eles primeiro no 1 para 1. A gente deve fazer a nossa primeira, digamos, em grupo agora nessa primeira semana. E como output, digamos assim, foi interessante validar a lógica de pensamento, ou seja, aquilo que o Marcos comentou, assim, bom, quando ele comenta ali, não, aquilo foi o que eu pensei, mas, né, vamos aqui alinhar e tudo mais e tal. Então, teve isso com os 4, que no meu caso são 4 pessoas, né, e foi muito interessante, porque eu pude conhecer um pouquinho mais cada um, que estão aqui, né, graças a Deus, e também validar um pouquinho da lógica e tudo mais, e pensando assim, pessoas com essa trajetória, né, e até é interessante porque eu pensei assim, poxa, eu antes de entrar pensei que os pesquisadores eram tipo pessoas mais júniores, assim, né, eram pessoas que estavam querendo aprender, não só, que lógico que a gente está sempre aprendendo, mas assim, eram pessoas que tivessem talvez mais em início de carreira, e eu me deparei como eu disse, quase com uma equipe de galácticos, né? Mas é uma E aí coincidência também, é porque eu busco interessante. trazer pessoas júnior junto, desde que tenha cultura, porque eu acho que é muito importante tanto para a heterogeneidade, quanto também porque eles são early adopters, né? Sim, e eu Às acho que é vezes importante a gente também. chega com um pouquinho de teoria, 2, 3 semanas depois, aquela pessoa está dominando só porque recebeu um gatilho. E também abre porta para ela, né? Assim, é uma oportunidade, não é uma mentoria, mas é uma oportunidade de ver assim, olha, você tem outros caminhos da sua carreira ou da região que você pode explorar, porque você está em contato com outras pessoas. Então, vai ter mais. Se caso, no seu caso, não teve, pode ter certeza que você vai encontrar e você vai ver tanto que são diferenciados também. Sim, sim, e é totalmente saudável. Eu acho que uma equipe assim, com esse mix é sempre bom, e eu acho que até o ideal, na verdade, né? Quanto mais diversa for, acho que a gente só tem a ganhar. É verdade. Mas é isso. A primeira impressão, assim, muito boa. Também estou bastante animado. Apesar de eu estar só falando baixo aqui, mas se eu pudesse eu estaria falando mais alto. Mas é muito Vai bom. dia 11? Essa questão, a questão da logística também também é interessante, porque nós temos, a minha tribo tem, e eu estou aqui no horário de Portugal, né, vamos chamar assim. Aí tem um colega que está na costa leste dos Estados Unidos, outro agora está no Brasil, mas a base é Honduras, e tenho 2 no Brasil. Então, a gente, por acaso, até acho que vai conseguir fazer um horário bom aqui para todo mundo. Eu tinha deixado uma sugestão de data-hora, acho até que pode ser um pouquinho só mais cedo, vamos ver, mas já estou olhando ali para o Ayala, ele sabe muito bem, né? Que o Ayala é quase meu vizinho, digamos assim, né? Então, mas, cara, muito, muito bom, assim, um começo, assim, muito empolgante. Legal, legal. O Ayala, se brincar, deve ficar 1 hora à frente, pelo menos, 1 ou 2, né? Meia-noite aqui, e eu tô falando alto. Daqui a pouco vem um vizinho me xingar aqui. Então, você está num país que te Chega assim, permite ó, falar alto. maquê. E dá para escutar tudo no prédio, impressionante. Eu vou falar mais baixo também. Bem Eu lembrado, tenho, Jefferson. Obrigado. eu tenho a dádiva aqui de morar numa casa atualmente, Nossa. e pronto, não tenho vizinhos nem embaixo nem em cima.
Então, para mim está mais tranquilo, estaria mais tranquilo em relação a isso. Legal, legal. Alguém mais? Aproveitando, falando um pouco da plataforma, eu quero voltar depois para mais troca de experiência, até se alguém está aprendendo alguma ferramenta nova ou está trabalhando em alguma área que quer compartilhar com a gente. A plataforma ela ainda não está estável, mas eu peço, por exemplo, o João, essa semana, me deu alguns feedbacks, eu fui lá, já aproveitei e corrigi. O Fabrício também me passou alguns, eu acho que teve mais umas 3 ou 4 pessoas que passou algumas questões. Tem uma questão de poder facilitar a questão de ficar em tabela de banco de dados, a informação de cards, por exemplo, um Trello da vida, um Gira, um Miro. O Gira não, o Gira é uma plataforma estável, mas a gente não tem acesso. Trabalha muito com a informação que está ali num silo, né, que está num lugar isolado, que não está categorizado, que não consegue levar uma informação de uma tribo para outra. Então, a forma que o banco de dados, o front-end é tudo usando inteligência artificial, não tem como não falar que não é, mas o banco de dados foi pensado, né? A forma que está sendo construída, tudo salvando lá justamente para poder ter uma estrutura relacional. E eu acho que a gente vai poder desfrutar disso. Então, assim, como tem algumas bibliotecas que a jornada era muito ruim, eu estou substituindo por outras bibliotecas, provavelmente mais uma semana de instabilidade, mas aí depois eu acho que aí é oportunidade de melhoria, aí é trazer todo mundo para dentro mesmo, mas assim, mesmo com as instabilidades, que a cada atualização pode ter uma coisa ou outra que fica fora de serviço por um período, pelo volume, eu recomendo explorar, eu recomendo dar feedback. A história de vocês, em teoria, está lá também, né? Assim, quando que entrou no núcleo, por quais fases, qual ciclo passou, quem não é do primeiro ciclo. Estou tentando registrar a história. Registrando a história também, quando você coloca o Credly, quando você coloca o badge, né, que é uma plataforma que traz as certificações que você tem centralizada, então tem governança da informação. A API está trazendo tanto os badges que você tem, está separando em 3 categorias. Está separando a categoria certificação do PMI. Ela traz para dentro do sistema. E aí depois está separando em 2 outras categorias o seguinte: quando não do PMI, ela pertence ao universo de gerenciamento de projeto, de dados, de machine learning ou de inteligência artificial. Então, usei algumas palavras-chave. Se sim, ela traz com uma outra pontuação. Se não, ela só desconsidera e não traz, porque tem gente que pode ter alguns outros fins. E dentro das do PMI, eu estou também pontuando as certificações mais maduras e a CPMI, já que a temática do núcleo é justamente inteligência artificial. Não é uma obrigação, tá, gente? É só porque, como tem o objetivo de final de ano de ter 2 certificados, que por coincidência, pelos que já vieram, o Pedro, se eu não me engano, para não falar bobeira, porque eu tenho receio de falar o nome de pessoas erradas, eu posso até compartilhar minha tela. Compartilhando meia tela aqui. Então, assim, quem estão aqui? Aí, se eu escorro lá embaixo, isso aqui são as pessoas que já carregou o Credly, então já carrega, já pontua. À medida também que a feature de lançar horas, né, semestre passado e retrasado, eu tinha uma planilha de Excel durante a reunião, eu ficava olhando quem está conectado e ia colocando a planilha. O esforço todo do gerente de projeto de manter a documentação em dia. E, ao mesmo tempo, as tribos ficavam com líder de tribo, pesquisador líder, que muitas vezes esquecia de colocar e a gente perdia esse rastro. Um dos indicadores desse ciclo é justamente a quantidade de horas de impacto. Se eu não registro, como é que eu vou contar essa história? Né? Eu acho que essa história ela é nossa, não é minha. Por isso que eu falo assim, como é que a gente conta essa história? E quando a gente fala de certificado, por exemplo, a gente já tem 2, que é exatamente o Pedro e o Marcos. O Pedro, ele já veio certificado, na aplicação dele ele já está certificado. E o Marcos,
ele já vai entrar como indicador, tá, Marcos? Porque é assim, você assinou o contrato, você tirou a certificação depois. Mas a gente vai passar esse número, eu acho que fácil, porque eu conheço outras pessoas que estão querendo tirar também, inclusive eu. Rodolfo, você está com a mão levantada? Ô, Vitor, na verdade é uma dúvida, por exemplo, nesse ranking que você fez aí, eu tentei subir, desses modos que você sugeriu, eu tentei subir aquele CD, BA, por exemplo, que é do próprio PMI, né? Mas ele não está aceitando, cara. Tipo assim, eu não sei se... Ela talvez não pontua, mas se você for aqui no menu, você vir onde que está a jornada. Ela está naquela lista dos 8 lá, que você colocou. Ah, tá. Mas você verificou se ela está aqui na certificação? Na verdade, não é aqui, não, a jornada. Eu mudei o layout de algumas coisas. Às vezes E tá no Creedly? Não, eu não consegui subir. Não, eu não consegui subir para lá. Ah, não, eu estou trazendo pelo Creedly. Eu estou usando ela como source of truth, como lugar de informação verdadeira, sabe? Em vez de colocar manualmente, se está lá, e a mais subiu, então eu trago. Não, porque eu trago a data também. São 3 dias, né? Parece que o PMI pede 3 dias para atualizar o Creedly. Tem alguns dias. Não. É isso, eu falei com o suporte deles, esses dias eu fiz uma das 2 que faltam para mim, e aí o nosso amiguinho lá disse que não, que são 3 dias que geralmente leva-se para o Creedly atualizar. Uma vez atualizado lá, você entra lá e tem o seu dashboard, vai aparecer ali, e se aparecer ali, vai aparecer aqui, porque eu quando atualizei aqui também, aí chamou as 6 que eu já tinha, e aí... e vai aparecer aqui na geral também. Não é o time do negócio, então. Porque para lá não subiu, não. Eu tentei fazer aquele adicionar, porque os outros eu não estava prestando atenção, tipo assim, você concluía, dava uns que você acabava de fazer, já vinha, entendeu? Entendi. Mas aí, esse não, eu falei, foi algum pau, mas então tempo, mas o Rodolfo, mas faz pouco tempo, foi esses dias que você tirou alguma? Que você foi ontem. Então é por isso. Não, é igual eu. Demora. Tem que esperar uns diazinhos aí, daqui a pouco já tá lá. Não, tranquilo. E assim, qual que é a história? Não tem informação para isso ainda, então eu acho que o gráfico eu até desativei, mas a história que eu quero tentar contar é a curva pós-núcleo da qualificação da pessoa, né? Tentar trazer isso, por quê? Porque isso é impacto pelo projeto. A pessoa acessou um mestrado depois de estar no núcleo, a pessoa ela acessou uma certificação depois do núcleo, ela acessou a trilha de conhecimento de minicurso que é gratuita do PMI depois de estar no núcleo. Então, eu estou tentando fazer essa separação de tempo também, não só se a pessoa tem, quando foi, é depois do fato dela estar aqui ou não. E assim, até então, né, vamos falar, esse chute inicial, o Doi está fazendo sozinho, mas é um projeto nosso que em algum momento eu vou precisar de pessoas juntos, não só para banco de ideia, mas também para poder melhorar onde que puder as camadas, melhorar, alguém agir aí como CXO, né, assim, pensar em experiência e melhorar algumas coisas também, porque é nossa. E assim, meu ponto principal agora é terminar de subir as bibliotecas, que são gratuitas, que eu descobri que são boas para a jornada, e aí deixar ativo. Aí deixou ativo, aí a gente começa a ir para essa primeira batalha. Então, da plataforma que eu tinha para falar mais era isso mesmo, sabe? Tentar conhecer ela. A primeira, daqui até semana que vem, ela ainda vai estar um pouco instável, porque nos testes de ferramenta, e assim, vendo qual jornada de desenhar backlog, de fazer as sprints, eu usei várias ferramentas testando. Então, assim, eu passei, por exemplo, pelo Grok Code no Codex, no Cursor, e eu achei um programador júnior, você dá a instrução certinha, ele vai para um outro caminho e te bagunça o código. Fui passando de linguagem por linguagem, né? Eu tô até, o que acontece no GitHub,
Eu até estou colocando lá a documentação de lição aprendida e de treinando a gente e de mantendo a documentação. Eles mesmos fazendo essa reforma para mim, eu só vou validando. Então, aquilo ali serve até de referência depois para a gente poder pegar, abrir, dar uma estudada, e até para um outro projeto ter a referência ali da lição aprendida e começar dali para frente. Banco de dados, por exemplo, do ponto de vista de LGPD, eu tô contando assim um pouquinho disso, só para poder atrair pessoas do tema para depois iniciar o computador. Eu tô tentando. Não, esse aqui é da versão. Depois eu trago aqui na próxima reunião, mas assim, eu tô tentando. Essa daqui é boa. Eu tô tentando trazer descaracterização da informação. Então, se aqui eu trazer a tabela inteira, o chaveamento dela vai ser por um ID que não está trazendo o nome. Então, o relacionamento de tabela sempre não vai estar levando informação. O telefone, ele vai estar encriptografado. Então, se alguém tentar fazer um pull no banco de dados, tentar fazer um hack, não vai levar informação. Então, estou tentando ter alguns cuidados, assim, do ponto de vista de normalização de dados de LGPD, mas ao mesmo tempo de construir uma base de informação que a gente possa usar como legado do núcleo e também como um módulo do voluntário que possa ser utilizado por os projetos se eles quiserem, porque eu coloquei numa biblioteca pública, está na licença MIT, está na licença totalmente open source, a pessoa pode pegar, copiar e utilizar, então a gente vai melhorando e depois pode ser utilizado, caso eles quiserem, e serviu como um aprendizado também, né? Eu já tive envolvido com desenvolvimento de produto, mas nunca tendo o poder que a ferramenta dá hoje, é impressionante. E aí é só por isso que eu estou compartilhando um pouquinho sobre o tema. Eu vi algumas mãos... Oi, Ana. Seu microfone está fechado. Falar sem meu microfone? Só um instante, por favor. Oi? Esse meu Mac, eu tenho um MacBook que ele é totalmente complexo para fone. Eu estou tentando resolver isso para sabe? Vamos lá. Eu vi você compartilhando aí, eu queria compartilhar também com o time, porque assim, eu ainda não tive a primeira reunião com as pessoas do meu time, né? E aí eu primeiro quis organizar a nossa estrutura de trabalho, porque para mim fica bem complexo a gente ficar acessando vários lugares para consultar várias coisas. Então, eu optei pelo Notion, e aí eu estou fazendo uma série de bancos de dados e agentes de IA através do Notion e integrações para que meu time ele tenha um local fixo. Eu quero me encontrar onde eu estou, eu não preciso ficar buscando a informação em vários lugares, né? Então, aí eu construí essa página do Notion e é nosso workspace, então hoje vai ser nossa primeira reunião, eu vou discutir um pouquinho com eles para pegar essas ideias. Legal. E amadureceu muito, é impressionante. Eu estou com ela aberta aqui numa tab do meu Chrome. Como que em 3 dias você colocou conteúdo e melhorou lá, né? É muito fácil, assim, mesmo para quem não tem experiência em programação, porque ele tem um agente que vai ajudando a você e dando os insights de como construir um workspace de trabalho, sabe? Então, aí, ele vai te dando várias ideias. O agente dentro da plataforma, por enquanto, eu não estou colocando, apesar de que com o banco de dados fica fácil de plugar no futuro, por 2 motivos. Um é que foi tipo um dos pilares que eu coloquei do princípio de desenvolvimento dela, é que tudo que tivesse nela fosse gratuito, para poder ser replicável. Então, não depender de alguma coisa que fosse paga para poder não ser sustentável. E o segundo é porque tem que estar muito organizado do ponto de vista de LGPD mesmo, antes de plugar um agente. Essas empresas são grandes, então eles têm todo um time por trás, jurídico, de dados e tal, que eles vão fazendo saneamento para poder não ter problema, né? Mas quem sabe no futuro, quem sabe o núcleo da forma que ele está crescendo, a gente não consegue uma licença educacional e até um apoio de uma dessas empresas de tecnologia
para poder estar junto do piloto e rodar, melhorar o hub, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode ter de oportunidade de vir licenças para a gente poder usar dentro do projeto de forma gratuita, pensando nessa sustentabilidade de ninguém ter que ficar pagando licença para o projeto em si. Um fato, né, que eu também coloquei aqui de forma para agregar valor nesse workspace eu coloquei um agente eu parametrizei o agente para que ele busque temas relacionados ao meu tema, para que ele já traga para mim toda semana o que é que tem no mundo relacionado ao meu tema, sabe? E aí eu já consigo, em vez de ficar pesquisando, digitando, eu já vou ter ali consolidado o meu tema. E como o intuito do nosso time aqui é fazer algum tipo de publicação, eu também já trouxe call for papers abertos, uma série de coisas abertas para que a gente consiga já submeter. Então, assim, se torna muito mais amigável e fácil transitar, sabe? Verdade. Mas era isso que eu queria compartilhar. Mas a minha reunião primeira vai ser hoje. Hoje 8h30, né? Hoje o time vai embalado. Eu vou tentar usar o Notion também, Ana, porque, assim, hoje a minha dificuldade é que eu tô com 20 artigos lá e eu não sei para onde direcionar cada grupo de estudos que a gente tem, né? Acho que se tiver uma forma no Notion de organizar de ele conseguir fazer essa organização já com as atividades, vai ser muito bom. Acho que vai agregar bastante. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui rapidinho para eles verem como eu organizei. E, assim, o que precisarem de apoio, tá? A gente vai trocando figurinha aí, construindo junto aí. Eu também acho formidável essa troca de boas práticas. Eu comecei no Miro, né? Eu acho que o Miro ele é uma ferramenta visual. Eu gosto dele porque a gente consegue ver, assim, bota tudo lá, né? Tu coloca Kanban, tu bota informação, tu bota ata de reunião, tu bota tudo lá. Né? Mapa Então mental, né? tu consegue fazer o mapa mental, por exemplo, e já deixar lá também tudo no mesmo quadro, né? Eu gosto dessa ideia de ter tudo no mesmo lugar para que no meio da reunião quiser dialogar e retornar em algum momento por alguma coisa, ter as informações, mas se ele usa um agente se o Note está usando um agente e está organizando tua vida, por favor, compartilhe aí com a gente. Eu posso compartilhar aqui a página, Vitor? Claro. Tá. Assim, tá, gente? Vocês podem, assim, sugerir. Porque a gente está construindo, meu time ainda vai dar ideia, tá? Vamos lá. Aqui, né? Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, pelo menos eu. Agora tá, né? Não, então, o problema é aqui no meu. Tá. Pronto, estou vendo. Aqui eu dei o nome do projeto, nosso quadrante, né? Aqui eu fui construindo mesmo. Essa é a central de trabalho da gente. A visão geral do nosso projeto, qual é o objetivo, o público-alvo, a equipe, né? Nossa equipe do projeto. O status inicial, que a gente ainda vai começar hoje. Os próximos passos a curto prazo, aqui tudo foi construído, tá? A metodologia de trabalho que a gente vai adotar, né? Ainda vou trocar ideia com o meu time para a gente discutir. Aí aqui mesmo ele me dá uma sugestão de banco de dados, né? Que eu criei reuniões, ó. Aí eu clico aqui, ele já vai me trazer as reuniões, a gente vai ter a primeira reunião, eu posso fazer integração aqui com o Google Meeting, né? Eu já fiz a recorrência, só falta criar o link. Aí eu coloco aqui, planejada, e aqui eu já vou marcar todos os participantes da reunião. Eu vou cadastrar aqui no time e vai ficar todos aqui. E assim eu vou ter um controle de presença nas reuniões, entendeu? Eu vou ter um controle de quem participou nesse dia, quem não participou, etc. e tal. Aí ele vai guardando em banco de dados para mim. Depois eu fiz aqui o nosso consolidado de atividades que a gente vai traçar em cada reunião. E aqui a gente vai dividir, né, quais são as pesquisas, o status de cada um que ficou responsável, quem ficou responsável, qual é a target que a gente quer trabalhar com cada uma dessas nossas atividades. E como meu tema aqui, nosso tema é um projeto com 5 pilares,
Então, eu vou dividir por pilares aqui as atividades. Isso aqui vai ficar guardado em banco de dados também, a nível de tabela. Eu posso depois fazer isso aqui, está estimando em pouco tempo, fazer algumas métricas para trabalhar em cima dele. Depois disso, vou botar aqui as data targets dos nossos 5 marcos, né, para que a gente sempre trabalhe focado no que a gente quer construir, e eu botei tanto a data target quanto o due date, para a gente ver se a gente planejou certinho e ir melhorando, né? Uma coisa é você ter uma meta e você cumprir. Eu vinculei o Notion também, ele permite a gente vincular com o Google Drive, então aqui eu botei o meu Drive com todas as pastas do projeto, então tudo que foi incluído lá, a pessoa não precisa ficar abrindo o Drive, ele pode clicar e acessar direto as pastas lá do Google. Aqui o time está sugerindo, a gente vai conversar para entender as sugestões, e eu criei esse agente aqui, ó, que é pesquisas relevantes da semana. Nesse agente, eu configurei aqui para que ele, uma vez por semana, rode todas as principais notícias sobre neurodiversidade IA no mundo, e ele vai catalogando algumas coisas que eu quero que ele traga para mim. Um resumo da semana, né? Quais são os materiais de pesquisa com os links de indicação, as revisões sobre o tema, as ferramentas que foram mais indicadas, né? E a origem, oportunidade de submissão e publicação de artigo, que é uma coisa que eu estou buscando para a gente, e já me fornecer, em base do que ele analisar, ele fazer uma probabilística, né? Quais são as ideias bacanas de seguir para os próximos passos, baseado no que eu encontrei nessa semana, para que já dê alguns insights também para o time fazer uma pesquisa mais direcionada e antenada com o que está de novo. Isso daqui foi o primeiro escopo, a gente ainda vai melhorando, o pessoal aqui eu já dei os acessos aí com permissão de edição, então todo mundo vai colaborar. Eu só vou hoje apresentar e a gente trocar uma ideia de estruturar melhor, mas vai ajudar bastante, a gente vai ter um ponto único de espaço de trabalho, sabe? E aí eu acho legal. Eu posso vincular ele no Miro, eu posso vincular ele na página do Vitor, eu posso vincular, eu tenho várias integrações do Notion que já são nativas. É basicamente isso, galera, que eu fiz aqui. Não, legal. E assim, o importante é realmente ir registrando. Essa é a maior dor de contar a história, sabe? A perda do registro de quando começou, se foi para frente, se não foi, qual que é a lição aprendida, porque assim, no final das contas, a gente está dentro de um projeto, dentro de um instituto de gerenciamento de projetos. E sabe, Vitor, que é bacana? Aqui é o assistente do Notion, tá vendo esse bonequinho aqui, ó? Você clica aqui. Ah, tô vendo. Aí ele abre e ele já vai guardando no seu workspace tudo que você já trocou de ideia com ele. Então, ele fica bem antenado no que você está construindo, entendeu? Aí você começa a conversar com ele, baseado no que você já fez, eu sugiro isso. Então, ele vai se tornando especialista na temática do seu ambiente de trabalho. Aí é legal que ele já vai te trabalhando mais afinado com o que você está buscando, sabe? Não, legal. Eu acho muito clean. O Notion, ele é uma ferramenta muito limpa, né? Muito bom, principalmente para poder fazer um trabalho acadêmico. Eu acho que a pessoa consegue fazer de forma muito, muito fluida. Mas é isso, pessoal. Eu vou parar aqui, mas quem for usar o Notion também trocar ideia comigo, eu agradeço. Aí eu vou aprender também mais um pouco. Alguém mais quer trazer alguma oportunidade, alguma questão? Essas reuniões, elas para tentar justamente quebrar gelo, trazer todo mundo sendo uma família, né? Senão fica todo mundo nos seus 8 silos, agora são 8 silos. Ô Vitor, só para lembrar aqui, quer dizer, trazer aqui um tema que é, de certa forma, geral, quando foram feitas as publicações, e diria, quando foi feita a publicação do núcleo e, basicamente, uma espécie de comunicação no LinkedIn em relação ao início dos trabalhos, eu vi que estrategicamente algumas personalidades do nosso mundo de gestão de projetos foram marcadas, e uma delas... Algumas responderam. Isso, exatamente. Então,
como o nosso querido Mário Trentin foi lá e disse, ele mesmo, palavras dele, não, conte comigo e não sei o que, tal, acho que é um dos que a gente pode, né, abordar aí, porque, na verdade, ele pode quase que falar de todos os temas, né, porque, assim, é lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou falar assim, pô, Mário, né, fala aí, né, pode nos ajudar aqui a falar sobre as competências do novo gestor de projetos nessa área, nessa era de IA e tudo mais, né, mas ele, obviamente, pode falar do PMO e tudo mais, então tem vários temas. Ele também, e você sabe disso, eu acho que praticamente todo mundo aqui sabe disso, é muito envolvido com ações de educação, né? Então ele tem lá a ligação lá com a tal IBS Américas, que é o meio pelo qual ele leva muita gente para fazer os módulos, alguns certificates rápidos, assim, nos Estados Unidos, né, tem aqui algumas faculdades em que ele também tem algum tipo de atuação, tem os produtos e serviços dele em si, também como cursos e tudo mais, então, é um canal aí interessante, né, eu cheguei a falar com o Finóquio, mas ainda estava no início, a gente não tinha aqui sequer feito aquela primeira reunião e tudo mais, ele ainda não conseguiu, ele só meio que publicou um material no LinkedIn e falou, Jefferson, conforme nós tínhamos conversado, que era sobre as competências do gestor de projeto, e ele puxava muito para essa coisa da análise de dados, os grafos e tudo mais, que ele fala muito, mas eu já sei que o canal correto, ou o canal alinhado aqui, é via embaixadores e via você e tudo mais. A trilha de embaixador, ela vai até expandir, ela vai mudando, vai amadurecendo. É muito mais só para poder ter uma comunicação que documenta ela também, que já tem uma linguagem de falar do núcleo. Essas personas, né? O Gino, eu cheguei a falar com ele por telefone. Naquele dia, eu falei com o Gino por uns 40 minutos, a gente bateu um papo. Não é um momento que ele quer estar envolvido e tal, mas ele super apoiou o projeto. Eu estava até fazendo um convite para ele. Pois no e caso ele, do Gino, ele está mais focado até em questão de, o Gino é por conta mudança, que agora ele tá muito... tem um curso de MBA dele, a plataforma de curso de ensino dele cresceu demais. Sim. O Mário, ele já prestou serviço para a empresa onde que eu estava, por mim, né? A gente contratou ele para poder fazer uma consultoria e implementar algumas soluções de Microsoft. E ele está com uma trilha muito boa, para quem não está assistindo, ele está soltando uma trilha pequena, mais para uma fala mais executiva, e ele está numa posição agora de relevância no PMI, que é muito estratégico utilizar essa porta que ele tá dando. Por que eu não fui no mar ainda? Eu acho que, às vezes, algumas oportunidades têm que estar, assim, não é só, oi, tem um núcleo e tal, e aí? Né? O sonho grande, assim, não, Mário, é o seguinte, a gente tem esse projeto, vamos transformar ele numa comunidade, né? Por isso que, assim, eu fico tentando namorar o pessoal também do PMO GA, porque eles têm um mesmo conceito, né? Assim, o Américo Pinto talvez é uma pessoa que a gente deveria conversar, mas chegar no Mário e falar assim, Mário, é o seguinte, a gente tem esse projeto agora está com 9 capítulos já, eu acho que isso é um produto do PMI, isso é um produto regional, isso é um produto do PMI, vamos levar isso para congresso, vamos levar isso, você entendeu? Expandir, fazer isso chegar no PMI global. E ele é a porta. Eu tenho toda a certeza que ele é a porta. Mas para poder chegar lá, tem que ter... Esse portal, por que eu estou pensando no portal? E eu não pensava no portal há uma semana atrás. É porque, pelo banco de dados, por tudo que dá para construir subindo ali, é uma ótima ferramenta para contar a história do núcleo, de contar como é que a gente pode crescer, que a gente está controlando o indicador. Tentei colocar uma paleta de cor do próprio PMI já dessa nova fase de final de 2025, que ele já vinha usando umas cores mais pro tom de amarelo e azul. Então, é mais por esse motivo. E o Ricardo, a gente chegou a fazer uma aplicação para ele, que eu falei para vocês na reunião passada, e ainda não teve retorno. Mas tanto o Mário, quanto o Gino, quanto o Ricardo Vargas, eu tenho o telefone deles, eu já tive aproximação com eles,
Eu vi aqui que o Paulo, que já foi diretor do capítulo Goiás, ele conhece também, então assim, a gente pode usar essas parcerias de todo mundo aqui do núcleo para chegar lá, é só construir, para não falar assim, não, que legal, tem um projeto, mas e aí, o que vocês querem? O que vocês estão trazendo para a mesa e o que vocês querem? A gente tem que estar mais aí. Sim. E daqui a pouco também, só para concluir, nós vamos chegar num momento em que as coisas vão estar mais maduras, né? Então daqui a pouco a gente já vai ter aqui alguns produtinhos que já mostram um pouquinho da cara, né? Daqui a alguns meses, ainda que não tenha tudo, por exemplo, concluído, mas, olha, já teve essa pílula, já teve aqui esse artigo aqui no projectmanagement.com, então, eventualmente, a gente já tem alguma coisa no LinkedIn, então, acho que também uns primeiros produtos, assim, algum entregável inicial já também ajuda na abordagem, né? Sim. Como o produto, o Paulo já se ofereceu a desenhar o conceito para começar a rodar no segundo semestre. Pode falar, Paulo, ou você quer falar? Você abre o microfone e fala. Enquanto isso, enquanto você vai pensando, o Marcos até fala ali que ele está como erguido já há um tempinho. Bom, mas acho que continue o tema. Eu queria só fazer um comentário. Não, faz um comentário. Eu estou tirando o Paulo do conforto. Bom, eu até compartilhei isso com a minha tribo e eu achei muito interessante. Eu sou chair no capítulo da Carolina do Norte dos webinars que eles apresentam, né? E eu participei de um, não era meu específico, mas eu conhecia já estava apresentando, né? Que ela tinha sido comigo no passado, e ela é uma PMO sênior, assim, de uma farmacêutica nos Estados Unidos, assim, do nível high, assim, né? E daí ela foi explanar sobre gestão de risco, né, nesse webinar. E teve 2 pontos que chamou muita atenção. Primeiro foi questionado assim o que ela usava de IA na gestão de risco, né? Ela comentou: olha, primeira coisa eu ainda uso Excel, tá? Daí eu peguei e caí na cadeira, assim, né? Eu sentei na cadeira. Ela falou: pois é. Primeiro porque a gente não tem... A gente está fazendo um projeto de implementação de uma IA interna, com bancos de dados internos. Porque tudo que eu posso repassar de risco para a IA, ela pode entrar como um risco para a minha empresa, né? Então, o que eu faço com IA? Sumarização. Toma. Ok. Entendido. Quando eu fui perguntar para ela, bom, o que você acha que mudou na sua rotina, no mercado em geral de gestão de projeto? Ela tem 20 e poucos anos de experiência de gestão de projeto. Então, com essa mudança, né, da IA hoje em dia, né? Ela falou: olha, qual ponto que eu vejo, assim, quando ela deu o exemplo do andar de bicicleta, né? Se a gente vai usar uma bicicleta elétrica, né, primeiro a gente tem que aprender a andar de bicicleta. Então, não adianta a gente querer usar uma bicicleta elétrica, sendo que a gente não tem habilidade de andar com bicicleta manual, né? Ela também falou do carro. Então, me veio esse insight de que, assim, né, hoje a gente está trabalhando em ferramentas e tal, né, de a gente trazer isso à tona, mas ela falou: olha, valorizou quem sabe fazer o básico bem. Tem essa fala muito em todo lugar que eu escuto que a inteligência artificial ela aumenta, né? Ela te aumenta.
Se você é medíocre, você vai ficar mais medíocre. Se você tem uma capacidade muito boa na área, ela vai te dar um poder de você ficar excepcional naquela área ali. E Exato. realmente, gestão de risco, se você não tem o conceito, se não tem a fundação. Eu discordo um pouco dela falar assim, se você não sabe andar de bicicleta, você não vai andar de bicicleta elétrica, porque aí você está falando que uma pessoa que entrou no mundo moderno Ela teria que aprender não a andar de seria tão bicicleta preparado normal. quanto outra, mas eu entendi o ponto de preocupação dela, que tem que ter a fundação, sabe? A fundação, por exemplo, um gestor de projeto que, por exemplo, de ter a gestão na mão, né? E antes de só ter um Kanban e achar que o Kanban vai resolver uma vida, né? Mas o fato de ela fomentar, eu não consegui ficar mais tempo para conversar com ela, mas o fato de ela comentar que ela não utiliza a IA de forma plena por uma questão de compliance, né, de uma farmacêutica, eu fiquei bem intrigado. Interessante. Até talvez por falta de literatura para dar tranquilidade em tentar avançar nesse caminho, né? De até onde que poderia ir sem ter um problema de compliance, até onde poderia ir que ia melhorar ela em vez de criar um risco a mais para o projeto em algum momento, que tem vazamento de patente, no caso deles, tem uma outra situação. Sim. Então, foi uma experiência muito legal de uma pessoa sênior no mercado, né? É difícil a gente ter hoje em dia gerentes de projetos sênior no Brasil, né? Porque a grande maioria vai para a área de gestão estratégica, então acaba saindo da área de projetos. Então, quando ela comentou, eu me veio à luz. Eu comentei na minha tribo muito rapidamente sobre esse comentário, mas já é bom trazer aqui para a gente pensar um pouco. Legal. Lu, eu vi que você ergueu a mão. Não, eu ia falar justamente isso que você falou, Vitor, das patentes, né? Talvez que essa área de atuação dela é patentes, então é farmacêutica e a área de indústria também, né? Então tem muitos riscos, né? Nessa área da marca, da patente mesmo, é isso que eu ia comentar. É impressionante que cada área tem seu risco, Marcos, eu te cortei. Não é à toa que eles estão com um projeto de desenvolvimento de uma IA ainda, né? Então, hoje, não sei vocês, mas eu tenho minha IA dentro do computador aqui, que ela demora uns 2 minutinhos para me responder, demora, né? Ela usa o processamento interno do computador. Mas tem coisas que eu prefiro deixar, eu pago esses 2 minutos para ter a resposta limitada, né? Então, trazer só uma pílula aí que a gente tem semana passada. E a temática da sua tribo, né? Essa discussão, ela vai ter que vir bastante para geral em alguns momentos. Eu acho que tem que separar até um bloco quando vocês já tiverem conteúdo para ficar repetindo o tanto que é importante essa sensibilidade. Paulão, PJ, quer se pronunciar ou deixa para a próxima? Não, estamos aqui, cara. Acho que eu tô sem câmera hoje, mas legal, cara. Legal que você curtiu a ideia aí. Eu sou apaixonado por podcasts, né? Então eu tô sempre ouvindo algum. Tem vários tipos que eu consumo. Um deles é sobre inteligência artificial. Sou tão apaixonado que eu acabei até uns anos atrás criando para um tipo de mercado bem nicho, que é cobrir futebol dos Estados Unidos. Então eu tinha um podcast sobre um time específico que joga MLS aqui nos Estados Unidos, né? Então, e aí essa semana eu estava ouvindo um de inteligência artificial, aí eu mandei essa mensagem para o Vitor, né? Se eles já tinham pensado nisso, e ele falou que sim, e que a gente poderia tentar esquentar os motores aí para a gente trazer isso como um produto aqui do Núcleo já no segundo semestre, né? O que eu, falando um pouquinho já até dessa necessidade que esse podcast vai ter, né? Gera uma agenda.
Exato, então, eu acho que só o nosso núcleo aqui já geraria bastante coisa, né? E o que eu desafiaria aqui os líderes de tribo é pensar no trabalho de cada tribo de uma maneira ágil, né? No sentido de tentar entregar valor, não no final de um ciclo, no final do ano, mas como é que a gente pode ter entregas que gerem valor ao longo do tempo, né? Então, sei lá, todo mês ter alguma coisa que vai gerar um valor, que possa ser reutilizado pelo núcleo, pelo podcast, por qualquer coisa que a gente queira colocar, né? Não esperar o final do ciclo para concluir o trabalho, né? Eu acho que a ferramenta que você está colocando, Vitor, ela é super importante e eu acho que ela vai ser super impactante porque tem várias coisas que normalmente a gente perde em projetos, especialmente projetos voluntários, que eu estou vendo você ter o cuidado de tentar trazer essas coisas para dentro da ferramenta. E eu acho que no final do ciclo, esse impacto vai ser muito importante. E aí, realmente, esse é algo que a gente vai ver lá no final, quando você voltar com os números aqui de horas gastas, de essa caminhada de cada um dos pesquisadores, cada um dos participantes, né, de como é que estava no início, qual que era a pontuação no início e a pontuação no final, né? Isso aí vai ser muito legal, não só para o núcleo como um todo, mas para cada um de nós que estamos participando aqui desse projeto. E outras coisas também, né? Por exemplo, eu vou pegando perguntas que vocês mesmo vão fazendo a usar a plataforma. Você estava renovando certificação, parabéns por mais 3 anos certificado MP, Obrigado. que você conquistou a renovação semana passada, e você perguntou assim, tal coisa do núcleo, você emite um relatório, tal, para poder levar para o VRMS? Eu falei assim, não, ainda não. Aí eu falei assim, cara, mas tudo que a gente está pensando na plataforma é de construir dados, por que não tem lá e por que já não sai de lá no layout? Aí já está lá. Só que para isso, o que precisa? Precisa estar colocando as horas de reunião, precisa estar colocando as horas das sub-reuniões, precisa estar levando os impactos para lá, porque se caso cair na auditoria, os impactos a gente tem condição de levar. A gente tem um manual de governança que vai ser reformado, que vai ser melhorado, né? Como qualquer documento é vivo. E aí, por um manual de governança, tem um time de curadoria. Foi o último requisito que eu desenhei, que fiquei uma hora e meia, assim, trocando voz, que eu faço por voz, trocando voz com o Cloud. Ele me mandava, eu dava ali, não, muda isso, casando, fechou o requisito, aí eu joguei para o Cloud Code para produzir. Está produzindo, tá uns 30 minutos aí rodando. Então, justamente porque a gente tem condição de documentar. Você tem curadoria, ela avalia um conhecimento técnico de importância quando é submetida, tem que ser de 2 pessoas, tem que ter pontuação. Então, como que registra isso? Como que registra o vai e vem? Né, rejeitou, mas rejeitou por quê? O comentário. Então, ter essa jornada toda documentada, não só para isso, mas para todas as jornadas, eu estou pensando assim e tentando documentar. Marcão? Eu só queria comentar um ponto que eu estou trazendo na minha tribo e o pessoal gostou, né? Da questão de a nossa entrega ser para agosto e setembro. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de compartilhar com outros cabeças, né? Sejam webinars de capítulos aí pelo Brasil, entendeu? Compartilhar esse estudo que a gente tem, e o que a gente está desenvolvendo e o que a gente viu na literatura em relação a isso. Então, e assim, pessoal, eu sei que quando a gente está na área acadêmica, a gente tenta fazer o estado da arte, né? A gente quer fazer a Mona Lisa escrita, né? Mas às vezes um bom Picasso já vai, entendeu? Então, talvez uma construção, assim como o Paulo colocou bem aí, de uma maneira ágil, né, de criar e criando valor. Talvez continue os estudos, mas quem sabe a gente não consegue
o pessoal da tribo começar a compartilhar esse conhecimento, e isso vai ser uma venda. Entendeu? Isso vai ser uma venda. Isso vai fazer o que a gente estava comentando aí, Ricardo Vargas, Quintino, ou qualquer outro aí que tem e outros capítulos afora, ou até querer no próximo ciclo outros capítulos entrarem na iniciativa de forma mais plena, né? Dá um gostinho e é uma forma de a gente vender o nosso trabalho, né? Então, Com certeza. Então, eu sugiro, né, a gente dá uma encurtada nesse prazo de entrega, como a gente também está pensando no nossa tribo, para ter densidade e a gente conseguir compartilhar esse conhecimento não só no nosso LinkedIn, não só no nosso grupinho, na nossa patotinha aqui, mas de uma forma de a gente também oferecer como central de conhecimento para outros capítulos de outros locais. Eu gosto muito da ideia do agilista. Tem, por exemplo, pessoas na área acadêmica que têm o costume de soltar um paper semanal, aí depois ele pega, categoriza todos aqueles papers numa publicação, aí depois em cima daquela publicação ele gera um livro, vai reformando. Mas por quê? Porque ele gerou conhecimento ao longo do tempo. Da mesma coisa, usando como uma referência que a gente já citou aqui, o Ricardo Vargas, que tem podcast. Agora ele diminuiu o ritmo, mas ele foi muito consistente. De 2007, gente. Eu comecei a escutar em 2008, 2009. De 2007 até ano passado, ele era semanalmente. O podcast ali de 5 a 12 minutos. Que ele fala que, apesar de ser o nome de ser 5 minutos, é de 5 a 12 minutos, com conhecimento muito denso. E por ele ter registrado e ter questão temporal, aquele serve de conhecimento para ele, para outras pessoas, e para gerar muita saída. Por quê? Porque foi registrado e levado ao longo do tempo. Não demorou para fazer uma entrega grande demais. Então, assim, pode ter a grande entrega, mas é importante ter essas ondas incrementais de entrega de valor. Eu vi que já tem pessoas que começam a tribo agora, inclusive, 8h30. Eu acho que até por isso que alguns já saíram, estão deslocando para lá. Se tem alguém da tribo que começa 8h30 aqui ainda, eu acho que fica à vontade para respeitar o tempo da Ana Carla. Eu não sei se tem mais outra tribo que está no mesmo horário. Eu acho que tinha. Eu acho que a da Débora também está no mesmo horário. E falando de semana que vem, vamos tentar só trazer alguns blocos de vocês mesmo. Podem falar, seja lá no grupo, ou mandar no particular, se preferir. Assim, eu gostaria de trazer, às vezes algum tema interessante. Bloqueio, às vezes, uns 5, 10 minutos para o tema, para poder apresentar aqui. Eu acho que é rico para todo mundo, todos de nós. E aí é uma oportunidade de gerar uma discussão também. Eu acho essa reunião geral, ela é importante por conta disso, sabe? Não é uma reunião para vir aqui e ficar ouvindo, para ficar escutando vocês, para interagir. Mas eu super agradeço. Quem não agiu ainda na tribo, entre em contato com o líder de tribo, manda foto, guarda fotos das reuniões, se puderem. Acho que é um momento de celebração que vocês podem contar depois da trilha de vocês de conhecimento que vai ser desenvolvida. E mão na massa. No mais é isso, mão na massa. Abração, gente. Valeu, até mais. Beleza. Pessoal, Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até Mais, mais. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.